Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja o Senhor, que mais uma vez Ele nos deu esta oportunidade para aprender sobre a Sua palavra, sobre os seus ensinos estabelecidos para a minha e para a sua vida. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo de número 23. Nós vamos começar lendo no versículo de número 21. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 23. E vamos começar pelo versículo de número 21. E hoje nós vamos aprender sobre um assunto que muitos têm dúvidas. E quem sabe até você, nesse momento, não tem dúvida sobre esse assunto diante da presença do Senhor. E qual é esse assunto? É sobre os votos precipitados que eu e você fazemos diante da presença de Deus. Voto é um juramento que nós nos comprometemos com o Senhor e muitas vezes não cumprimos. E achamos que o Senhor ele não vai fazer caso disso. Amém? Então nós vamos começar a ler desde o versículo 21 para nós compreendermos que com o Senhor tudo o que nós juramos, todos os votos que nós fazemos diante da presença de Deus, ele tem um valor muito grande diante do Senhor, porque ele zela pela sua palavra para cumpri-la. E assim mesmo somos nós, homens e mulheres de Deus. Nós devemos ter palavras e cumprir essas palavras diante da presença do Senhor. Amém? Diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Quantas vezes eu e você passamos por momentos difíceis da nossa vida, por dificuldades, nós passamos pelos vendavais que sempre vêm sobre a minha e a tua vida. E é nesses momentos que muitas vezes eu e você nos precipitamos. Ou seja, nós juramos, nós fazemos votos com o Senhor, sem pensar no que virá depois. Quais as consequências se eu e você não cumprirmos com o que nós fizemos diante do Senhor? E ele diz, quando fizeres algum voto, ou seja, todos os votos, nós fazemos por livre arbítrio. Amém? Então ele diz, quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Ou seja, você fez um voto diante de Deus? Então ele diz, não tarda em cumpri-lo. Se você fez, zele pela sua palavra e cumpra diante de Deus. Amém? E ele diz, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá. Você fez o voto diante de Deus? Fez? Aí talvez você se arrependeu do voto que você fez. Às vezes nós somos assim mesmo, meu amado, inconstantes. Não sabemos o que falamos com o Senhor. Mas ele diz, você fez espontaneamente. Foi você que fez, eu não pedi nada para fazer, né? Então se você fez, o Senhor ele diz o quê? Certamente o requererá. O Senhor vai requerer de mim e de você os votos que nós fizemos. E ele diz, e em ti haverá pecado. Sabe o que me chama a atenção nessa palavra, meu amado? Que para mim e para você, achamos que o pecado é quando somente nós cometemos o mal diante da presença de Deus. Ou então, quando nós sabemos que nós devemos fazer o bem e nós não fazemos. Está no nosso alcance de fazer e nós não fazemos. Amém? Mas aqui o Senhor está dizendo também que é pecado eu e você fazermos votos, promessas, juramentos diante de Deus sobre certas situações que nós estamos passando
e chegar na hora a gente não cumprir. Ele diz: olha, eu vou requerer de ti. Agora, de que forma? Não sei, meu amado. Não sei qual é a forma que o Senhor vai tocar na minha e na tua vida se a gente não cumprir os votos que nós livremente fazemos diante de Deus, sem pensar nas consequências. Amém? Ele diz: ó, há pecado em ti, e por causa do teu voto eu vou requerer para mim. Amém? Estão compreendendo? Vamos ler o versículo de número 22, diz assim: porém, obstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Ou seja, não fez voto nenhum, não há pecado em ti. Agora, se fez o voto e não cumpriu, ele diz: há pecado em ti, eu vou requerer. Amém? Agora, como ele diz, porém, obstendo-te de fazer o voto. Ou seja, ele não pede para mim e para você fazermos voto. Por isso que ele diz, ó, obstendo-te de fazer o voto. Ou seja, você não fazendo nenhum voto diante de Deus, não há pecado em ti em questão ao voto. Agora, se fez, é pecado, porque você não cumpriu. Deu de compreender? Amém? Versículo de número 23. O que proferir nos teus lábios, isso guardará e o fará, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Louvado seja o Senhor por isso. Então ele diz: o que proferir os teus lábios, o voto que você fez. Eu não sei, meu amado, o porquê que o Senhor nos trouxe essa palavra nesta noite. Mas quem sabe não é isso que está atrasando a sua vida? Quem sabe não é isso que o Senhor está requerendo que você faça, porque você fez um voto diante de Deus e não cumpriu. E sabe o que ele diz? Há pecado em ti por causa disso. Porque eu não pedi. O que a tua boca proferiu, os teus lábios falaram diante de mim, sem eu pedir, mas pela sua livre e espontânea vontade. E chegou na hora você não fez, eu vou requerer. E às vezes, meu amado, a gente se pergunta: Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? E a gente esquece dos votos que nós fizemos diante de Deus. E o Senhor, Ele cobra de nós esse voto. É por isso que Ele diz, ó, eu vou requerer. Há pecado em ti porque não cumpriu. Agora, se você não fez um voto, isso não há pecado em você. Amém? Mas ele diz, ó, o que proferir os teus lábios, isso guardarás e farás. Fez um voto? Lembra do voto que você fez? E fará, conforme você disse ao Senhor que iria fazer. E ele diz, porque votaste livremente ao Senhor. O Senhor não te pediu, não te exigiu. Isso veio livremente de você. E ele diz, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com tua boca. Ou seja, a tua boca, os nossos lábios, muitas vezes falam sem medir as consequências. Amém? E o voto é algo muito sério diante de Deus. Então lembre agora, meu amado, o Senhor está requerendo de você, dos votos que você fez na dor, no desespero, sem pensar nas consequências do que iria acontecer futuramente, e até hoje você não cumpriu. Ou então você começou a cumprir e desistiu, como se já tivesse pago o voto. Com o Senhor não é assim. Se você prometeu, Ele diz, ó, o que a tua boca proferir, então faça, porque eu vou requerer de ti. E quem sabe não é isso o atraso na sua vida. Quem sabe o Senhor não está requerendo algo de você que você prometeu e até hoje você não cumpriu. Ou você começou a cumprir e depois desistiu. Como se o Senhor não zelasse por toda a obra dele. Amém? Nós vamos continuar lendo em Eclesiastes, capítulo de número 5, o versículo de número 1. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 5. Aqui nós vamos falar e nós vamos aprender sobre a loucura dos votos precipitados, que muitas vezes a nossa boca faz e há pecado em nós por não cumprirmos. Amém? Por isso ele diz, ó, você fez livremente? Então lembra, guarda,
e põe em prática o que você falou, o que você prometeu para mim. Porque Deus, meu amado, com Deus as coisas são sérias, não é uma brincadeira, não é um passatempo. Ah, Senhor, me perdoa. Não, o voto é coisa séria diante de Deus. E Ele vai requerer, de alguma forma, de alguma maneira, Ele tocará na minha e na tua vida se a gente não cumprir os votos que nós prometemos ao Senhor. Amém? E Ele diz, Eclesiastes capítulo de número 5, o versículo de número 1. Ele diz assim, ó: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Isso aqui são os votos. Não se precipite. Tome cuidado ao fazer qualquer tipo de voto diante de Deus. Amém? Porque o Senhor vai requerer. Louvado seja o Senhor. Ele diz, porque Deus está nos céus. Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ninguém brinca com as coisas de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Não prometer algo para Deus e depois não cumprir como se Deus fosse igual a nós. Não, Ele vai requerer. E Ele diz, e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então Ele diz que é mais antes a gente ter temor diante de Deus, guardar o nosso pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir, ou seja, ouvir a palavra de Deus, é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. O que é um sacrifício de tolo? É quando você promete algo e não cumpre. Amém? Pois não sabe que fazem mal. Ou seja, nós fazemos mal a nós mesmos quando nós fazemos votos precipitados e depois a gente se arrepende. E como se dissesse assim, ah, me perdoa, Senhor, e deixa para lá o voto, e aí vai acumulando voto por cima de voto, e assim o Senhor vai requerendo de nós. E muitas vezes isso é um atraso para a nossa vida. Amém? Ele diz, não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração, se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Amém? Temos que tomar cuidado com os votos que nós fazemos diante de Deus. Sejam poucas as nossas palavras. Amém? E ele diz, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nessas. É por isso que o Senhor disse que é mais antes nós escutarmos, pararmos para escutar mais, do que a gente abrir a boca e pecar contra Deus. Palavras nessas, falar coisas com coisas, fazer promessas para Deus, para depois não cumprir. Amém? Ele diz, versículo de número 4: quando a Deus fizere algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que faz. Ele diz, ó, quando a Deus fizeres algum voto. Você fez algum voto diante de Deus? Fez? Então ele diz, você fez para Deus, não foi para o homem, não foi para a igreja. Você fez para Deus, você não fez para o seu filho, para o seu irmão. Foi para Deus, o Todo-Poderoso, o Onisciente, aquele que vê e sonda o mais profundo do meu e do teu coração. Aquele que sabe as nossas intenções, sabe a nossa vida melhor do que eu e você sabemos. Então ele diz, quando Deus fizeres algum voto, não tarde em cumprir. Cumpre, faça. Não espere do homem para você cumprir. Não foi o homem que fez, não foi o pastor que fez, não foi o irmão que fez, foi você que fez diante de Deus. Foi eu que fiz livremente diante de Deus. Ele diz, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolo. O Senhor não se agrada das pessoas que não têm palavras diante dele. Seja um homem e uma mulher de palavras diante de Deus. Nós devemos ser mulheres e homens de palavras, compromissados com Deus. Amém? Ele diz, cumpre o voto que faz. Muitas vezes, meu amado, eu e você fazemos votos de tolos e nós não cumprimos porque nós colocamos culpa em fulano, em ciclano, em pastor, em irmão, em beltrano, e nós esquecemos que eles não têm nada a ver com os votos que nós fizemos livremente diante de Deus. Você fez algum voto diante de Deus? Fez, né? Eu também já fiz muitos votos diante de Deus. Ele diz, ó, é diante de Deus. Então, não coloque desculpa que foi por causa de fulano, de ciclano, de igreja, de tal. Não!
Cumpre, ele diz, cumpre, faça. Amém? Cumpre o voto que faz. Ele diz, melhor é que não votes do que votes e não cumpres. É mais antes se eu e você não fazermos nenhum voto diante de Deus, se for para não cumprir. Fez voto? Cumpra. Não fez voto? Então não faça para não cumprir. Porque o Senhor vai requerer. De alguma forma Ele vai tocar na minha e na tua vida, meu amado. O Senhor, as coisas são sérias. O Senhor, Ele não é um menino, um moleque, não, que todo mundo brinca e faz o que quer. Não. Por isso que Ele diz, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Não consinta com que sai da tua boca você seja culpado por isso, porque é pecado diante de Deus fazer um voto e não cumprir. E também não chegue com o mensageiro de Deus, não chegue com o pastor. Amém? Não chegue com alguém que traz as palavras de Deus e diz, eu me precipitei, eu não sabia que ia dar isso e dar aquilo. Não. Ele diz, não vai ter desculpa. Você fez livremente o seu voto diante de mim. Gente, se eu e você tivéssemos a noção do quão poderoso é o Deus que nós servimos, que Ele é um Deus bondoso, mas também Ele é um Deus que se ira. E uma coisa, e dura coisas é, eu e você cairmos na mão do Deus vivo. Quem vai nos tirar de lá, meu amado? Ninguém. Então, se você fez um voto, cumpra hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Não coloque desculpa em fulano, ciclano, pastor, ciclano, tal. Não. Eles não têm culpa do voto que você fez com Deus. É eu com Deus, é você com Deus. Se nós entendermos isso, nós vamos, meu amado, viver mais felizes. Porque nós não vamos se importar com A, com B, com direita, com esquerda. Nós vamos se preocupar em agradar a Deus, que é o principal em nossas vidas. Fez um voto? Cumpre. É mais antes não fazer do que fazer voto e depois não cumprir. É sério, meu amado? É sério. E ele diz, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra? A ponto de destruir as obras das tuas mãos. Você está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Sabe o que Ele está dizendo? O Senhor se ira com aquele que faz voto e não cumpre. Ele diz, é o Senhor, é Deus que vai destruir as obras das suas mãos. Ou seja, quem sabe não é por causa de um voto que você fez, que nós fizemos, sem pensar na consequência, que tudo está dando errado nas nossas vidas. Tudo está sendo destruído. Por isso que ele diz, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra? Ira de Deus? A ponto de destruir o quê? As obras das tuas mãos. Ao ponto de dar tudo errado na tua vida por causa de um voto que você não cumpriu. Amém? Louvado seja o Senhor. Quão maravilhosa palavra o Senhor está nos libertando nessa noite. Olha lá para o teu passado, meu amado. O que fez você fazer um voto? Agora cumpra. E não deixa para amanhã não, faça hoje. Faça um concerto com o Senhor hoje. Senão o Senhor vai se irar e tudo aquilo que você for fazer com as suas mãos vai dar errado. O Senhor vai destruir, Ele vai requerer de você. Vai requerer de mim se eu não cumprir os votos que eu fiz, se você não cumprir os votos que você fez. Ele diz, porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus. Das multidões de sonhos, a vaidade. Quantos sonhos eu e você já não tivemos, e tudo isso é em vão. Prestou atenção nisso? Nós gastamos o nosso tempo todinho trabalhando para construir algo, para obter algo, mas aquilo acaba. Às vezes acabamos a nossa saúde por causa de bens materiais, chega na hora os bens materiais acabam e a nossa saúde também, em vão, vaidade. É como correr atrás do vento. E diz assim mesmo,
são as nossas palavras diante de Deus, se a gente não cumprir. Ele diz assim também nas muitas palavras. Amém? Tu, porém, isso é para mim, isso é para você nessa noite. Tu, porém, ele diz o quê? Teme a Deus. Não põe mais desculpa para você não cumprir seu voto. Foi você que fez diante de Deus. Foi eu que fiz diante de Deus. Ele não nos pediu. Nós fizemos livremente. Observa lá o voto que você fez. Ele diz, olha, não persista com que as tuas palavras eu me ire. E tudo que você for tentar fazer com as suas mãos seja destruído. E eu vou requerer de ti. Eu vou tocar em alguma parte em ti. Porque não foi eu que pedi para você fazer o voto. Você fez livremente. E diz, teme a Deus. Teme o Senhor, porque o Senhor ele não é como nós, homens falhos, não. Se nós falamos com o Senhor, mesmo sem pensar nas consequências, Ele vai requerer. Amém? Quem sabe não é isso, meu amado, que falta nós nos libertarmos para as coisas darem certo na minha e na tua vida. Não faça voto de tolo, porque o Senhor vai requerer, e de uma forma dolorida na minha e na tua vida. Abra comigo em Mateus, e nós vamos compreender de uma forma maravilhosa, amém? O que nós devemos fazer diante de Deus. Ele diz, mas antes de você entrar, guarda teu pé antes de entrar na casa de Deus. Mas antes de você escutar, do que você falar demais e fazer votos de tolo e depois não cumprir, porque depois eu vou me irar contra você e tudo que você ia tentar fazer, eu vou destruir. Gente, o Senhor está nos libertando hoje desses votos de tolos que muitas vezes nós fazemos. Fez voto? Cumpra. Não fez voto? É mais antes não fazer do que não fazer e não cumprir. Porque senão o Senhor ira e há pecado em nós por causa disso. Porque Ele não pediu. E não coloque mais culpa em fulano e ciclano. Cumpra. Teme a Deus. Amém? E ele diz aqui, Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 33. Como eu tinha dito, como o Senhor tinha nos ensinado e está nos ensinando agora nesse momento. Um voto é um juramento diante do Senhor. É como se fosse um casamento. Amém? Os votos que nós fizemos diante de Deus, até que a morte o separe. Amém? É como se fosse isso. E um juramento e um voto que nós abrimos os nossos lábios para cumprir diante de Deus, nós devemos cumprir verdadeiramente, fazer já hoje, não deixar para amanhã. Ele diz assim, versículo de número 33. Também ouviste que foi dito aos antigos, isso aqui é Jesus que deixou para mim e para você. Não jurarás falso. Um voto que você não cumpre é um juramento falso. Amém? Então ele diz, não jurarás falso, mas cumprirás. Fez um voto? Cumpre. Se não cumprir, é um juramento falso. E ele está nos orientando o quê? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Faça conforme você disse que iria fazer para Deus. Não corte, não. Eu disse para Deus que eu ia fazer isso. Mas eu vou fazer só aquilo ali. O Senhor já está se agradando. Não. Faça conforme você disse. Eu vou fazer isso. Então, cumpra os seus votos com o Senhor. Amém? E ele diz, versículo de número 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis. Mas antes de não jurar, o Senhor sabe o meu e o teu coração. Ele conhece as nossas vidas como ninguém. O Senhor Jesus está dizendo para mim, está nos dando um ótimo conselho nessa noite. O melhor conselho sobre voto nessa noite. Ele diz o quê? Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis. Não faça nenhum tipo de voto. Amém? Nem pelo céu, ou seu trono de Deus. Eu juro por Deus, não faça mais isso, meu amado. O Senhor está te libertando disso nessa noite. Nem pela terra, por ser estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Não jure por nada. Ele diz,
nem jureis pela tua cabeça, nem pela tua vida, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Amém? Você tem cabelo branco? Foi você? Foi você o responsável por isso? Ah, não, né? Pois é, foi Deus. Então nós não podemos trocar a cor do nosso cabelo. Essa tinta aí é falsificada. Logo, logo você tem que pintar de novo, amém? Com Deus não. Se Ele deixou branco, é branco e pronto. Amém? Nós não podemos mudar. E Ele diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Alguém chegou contigo? Deus está dizendo: se foi verdade, diga sim. Se foi mentira, diga não. Jamais troque. É verdade, eu digo que é mentira. É mentira, eu digo que é verdade. Concordar com a mentira das outras pessoas. Entrar em consenso com a mentira de outras pessoas. Não. Se é verdade, é sim, sim. Pronto. Se é mentira, não, não. Amém? Com Deus, uma mulher e um homem de Deus, as palavras dele têm que ser sim, sim e não, não. Nunca, de maneira alguma. Se for sim, eu digo que seja não. Se for não, eu digo que seja sim. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Sem juramento. Poucas palavras, para nós não pecarmos diante de Deus. E quem sabe não é isso atrapalha na sua vida, meu amado. Reflita. Fez algum voto com o Senhor? Cumpra. Se não fez, o Senhor está dando o melhor conselho aqui, ó. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelos céus, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser a estrada dos pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. E ele diz: seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. Agora, por quê? Porque quando nós mentimos diante de Deus, isso aborrece o Senhor. Ele diz que nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. É por isso que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Seja qual for as consequências depois. Olha o que ele diz no final: um alento para minha mudança e para a tua mudança total diante de Deus. Ele diz: o que disto passar vem do maligno. Quando nós juramos, nós fazemos votos precipitados diante de Deus e não cumprimos, isso vem do maligno para atrasar a minha e a tua vida. E às vezes nós colocamos culpa em fulano e ciclano. Quando nós queremos nos sair de uma situação, nós colocamos culpa sempre em alguém. E os culpados somos nós, por fazermos votos precipitados diante de Deus. E hoje o nosso Senhor Jesus está nos dando um maravilhoso conselho: não jureis de modo algum, nem pelos céus, nem pela terra, nem pela sua cabeça. Ele tem me ensinado e te ensinado, porque Ele sabe o que há dentro do meio do teu coração. Às vezes, por causa das dificuldades, nós fazemos votos e nos precipitamos diante de Deus e adquirimos ira do Senhor sobre nós, pecamos contra o Senhor, mesmo estando dentro de uma congregação, mesmo lendo a palavra, mesmo dobrando nossos joelhos e orando. Então, uma mulher e um homem de Deus tem que ter apenas isso: sim e não. Passando disso, olha o que o Senhor nos diz: o que disto passar vem do maligno. É o maligno usando bocas de mentiroso. É o maligno usando pessoas para nos enganar. E se nós fizermos isso, o que for sim, falarmos que é não, e o que for não, falarmos que é sim, só para agradarmos as pessoas, nós estamos também sendo usados pelo maligno. Amém? Portanto, fez um voto? Cumpra. Apenas isso. Não comece amanhã ou depois. Não veja o teu passado. Não coloque desculpa em pessoas. Faça hoje. Cumpra o voto que fez diante de Deus. E se você não fez nenhum voto, não peca também. Ele diz: amanhã de você só entrar na casa de Deus e ouvir,
do que falar demais e sem em vão pecar contra Deus, errar contra o Senhor. Amém? Que maravilhosa palavra, ensinamento o Senhor tem entregado a mim, tem entregado a você nessa noite. Bendito é o Senhor por isso. Que o Senhor venha abençoar a vida dos irmãos, a minha vida, a vida da minha família, da família dos irmãos. E que nós possamos estar de pé diante da presença de Deus. E nunca esqueça, teme a Deus, teme o Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor para todo e sempre.